Tudo bom, Zanin? Como você está? Tudo bem, estou bem. Você está bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, Zanin. Eu nem vou fazer o comparativo hoje com o nosso ministro do STF, porque a gente está meio de nariz virado com ele, né? Então não vou te comparar ao nosso ministro Zanin, poxa vida. Mas tudo certo por aqui, sim. Vamos lá, vamos com as dicas, pessoal. Anota aí. Então, pega caderninho já para a gente começar com as dicas de Luiz Zanin. A gente começa com Itaca, a luta de Assange. É um filme sobre Julian Assange. O grande foco desse filme é o pai dele, né? Inclusive, o pai dele esteve recentemente aqui no Brasil fazendo a Sim. divulgação. Parece ser Uhum. muito bacana e mais uma forma da gente entender sobre essa luta tão importante de Assange. Ele tem um material muito vasto, né? Seja no cinema, seja em livros. É mais uma forma da gente prestigiar a luta de Assange. Thalita, ele teve aqui, se não me engano, foi na segunda-feira. Ele está fazendo uma peregrinação no lançamento desse filme, vários países e várias cidades aqui do Brasil também, né? Que é uma forma mesmo de levar ao conhecimento das pessoas a luta pela libertação do Julian Assange, né? Que, como vocês sabem, ele está preso, né, numa prisão de segurança máxima no Reino Unido, na Inglaterra, em Londres, né? Na verdade, não em Londres, em Belmarsh, né? É uma prisão de segurança máxima. Ele esteve asilado na embaixada do Equador durante 7 anos, mas depois foi preso, né? E foi encaminhado para essa prisão de segurança máxima. E os Estados Unidos continuam pedindo a extradição dele. E caso ele seja extraditado, ele corre o risco de pegar uma condenação que seria praticamente uma condenação à prisão perpétua nos Estados Unidos, né? E isso por quê, né? Por ter divulgado no site que ele criou, o WikiLeaks, né, uma série de documentos comprometedores sobre a política externa americana, coisas que a gente já sabia, tal, já intuía, mas lá estão mesmo identificados, são as provas mesmo, né? Jornalisticamente consistentes. Então, a prisão do Assange é, primeiro, um atentado ao direito humano dele, né? Ele não cometeu crime nenhum, né? Ele divulgou fatos que são do interesse do mundo todo, dada a presença dos Estados Unidos no mundo, como superpotência líder, né? E que intervém em vários locais do mundo, inclusive, às vezes, contrariando decisões da ONU, como foi, por exemplo, na invasão do Iraque, fez a revelia da ONU, né? Isso, várias intervenções, só a gente sabe, tal. Então é importante que a gente saiba das manobras dessa potência, né? E isso é a função nobre do jornalismo, é divulgar fatos que contrariem os governos, as ordens estabelecidas, que têm todo o interesse em ocultar isso aí. Então, esse foi o crime, entre aspas, do Assange, pelo qual ele está sofrendo um processo, está na prisão e, como eu disse, com esse risco de ser extraditado, que é um risco muito grande para ele, né? O pai dele, que essa pessoa que se chama John Shipton, que está fazendo essa peregrinação em busca da liberdade do filho, junto com a atual esposa do Assange, que é a Stella Morris, né? Que são, na verdade, as duas personagens que mais aparecem no filme. Embora a personagem principal seja o Assange, pouco se vê dele, né? Algumas cenas de arquivo, algumas gravações de voz, quando ele fala ao celular com a esposa ou com o pai, né? Mas, na verdade, são essas duas pessoas que, junto com o material de arquivo, traçam a trajetória do Assange, né? E nos mostram também a gravidade dessa situação, né? Ele tá, os médicos dizem que ele está vivendo um processo depressivo, assim, muito profundo, né? Teme-se a riscos de suicídio, né? A pessoa está desesperada, ele está isolado, numa solitária, né, numa prisão de segurança máxima, depois de ter ficado fechado durante 7 anos numa embaixada,
né? Então, o que a gente tem é essa situação. Essa situação é feita através desse documento, é traçada através desse documentário, que é dirigido pelo Ben Lawrence, né? E o documentário foi lançado, pode ser visto nos cinemas, por enquanto nos cinemas, né? E é muito comovente a gente ver, porque, inclusive, falando um pouco da figura do pai, a figura do pai é uma figura muito curiosa, muito comovente. Ele é um cidadão australiano, como filho, né? Muito calmo, muito culto, muito centrado. Ele fala das coisas assim com uma serenidade muito grande, né? E não esconde nada. Por exemplo, ele esteve afastado durante anos com o filho. O relacionamento dele com o filho não é um modelo de relacionamento entre pai e filho, né? E ele fala disso com uma tranquilidade. E certas coisas, por exemplo, quando ele é entrevistado pela televisão, querem saber coisas da intimidade dele, ele se recusa terminantemente, ele traça limites muito precisos. Ele quer fazer o foco das declarações dele nessa questão precisa da injustiça que está sendo cometida contra esse homem por ter divulgado esses fatos contra a política externa norte-americana, né? Então, é uma figura muito interessante, é uma figura assim, muito cativante, né? A gente simpatiza muito com ele, né? Pela maneira serena como ele expõe as coisas, né? E a esposa dele também, que está levando essa luta, é uma pessoa muito assim assertiva nesse sentido, né? E é uma luta mesmo deles, eles estão viajando pelo mundo divulgando essa causa, né? E angariando apoios. Existem várias, dezenas de organizações já que emprestaram apoio ao Assange. É uma causa mesmo de importância mundial que a gente tem diante de nós. Daí a importância desse documentário. É um documentário que ele tem mais importância do que considerações estéticas que a gente poderia fazer. Isso, de certa forma, desaparece diante do fato de ser fundamental ser visto esse filme, ser lembrado dessa trajetória e que a gente fique bem informado e que a gente, dentro da medida da possibilidade de cada um, se engaje nessa causa que é mais que justa pela libertação desse homem. O movimento, né, o Free Assange, é um movimento global hoje, tem muita gente que participa, que se movimenta, que se manifesta em relação à necessidade de liberdade de Assange. Lula tem falado pontualmente, oportunamente, pela liberdade de Julian Assange e sobre como isso reflete, inclusive, um debate sobre liberdade de expressão, né, que é muito importante para a gente. Então, Lula tem falado. Eu tenho uma dúvida, por que esse nome, Ítaca? Ítaca é uma referência à Odisseia de Homero, né? O Ulisses, que é o personagem principal, ele sai para uma grande viagem, ele sai de Ítaca, ou Itaca, que é a terra dele, e deixa a esposa dele, Penélope, esperando por ele, pelo retorno dele. E toda a trajetória do livro, que é um dos livros fundamentais da história da humanidade, né, que é lido até hoje, né, felizmente se salvou, foi um livro escrito na antiguidade, né, se não me falha a memória, 7 ou 8 séculos antes de Cristo, né? Então é toda essa trajetória do retorno à casa, né? Então o Assange, toda a campanha pelo Assange é que ele possa retornar à sua vida, à sua casa, onde ela for, na Austrália, na Inglaterra, onde ele quiser viver, junto com a esposa, com filhos que estão esperando por ele. É a volta dele, o simbolismo é isso, a luta pela volta à casa. Como Ulisses voltou à casa para reencontrar a sua Penélope, o nosso Assange quer retornar à casa dele para reencontrar o pai, o John, e a Stella, que é a Penélope dele. Que bacana! Eu fico sempre chocada com essa bagagem cultural de Luiz Zanin, que olha, responde qualquer questão, se aprofunda nos temas. Acho sensacional. Tenho certeza que você que nos acompanha também fica chocado. Vamos em frente, vamos para o nosso próximo filme, que é As Oito Montanhas.
Eu amei o trailer, é o tipo de filme que eu gosto, aquele filme emotivo, bonito, imagens lindas, conte-nos mais. Então, é um filme que é deslumbrante. Ele se passa na região alpina da Itália, né, nos Alpes, as montanhas altas lá, nevadas no inverno, cujas neves estão um pouco comprometidas agora pelo aquecimento global, né? Mas é um filme, Thalita, que foi dirigido, é um filme que se passa na Itália, é falado em italiano, com atores italianos, mas é dirigido por um casal de belgas. Eu vou experimentar dizer o nome deles aqui, hein? Felix van Groeningen e Charlotte van der Merch. Eu espero ter acertado depois do elogio que você me fez aí, eu espero. Corretíssimo, corretíssimo. Se algum belga estiver nos ouvindo, me corrija, mas a intenção foi a melhor possível, porque é muito diferente esse caso, porque é um filme, na verdade, profundamente italiano, né? É baseado num romance italiano, né? Que na verdade também é um livro de memórias, é um romance de um livro de memórias dessa pessoa que teve a experiência, né? E pega basicamente dois personagens, né? Da infância até a idade adulta, né? Você tem um personagem que vem da cidade e vai para uma pequena cidade ao pé dos Alpes, né? Uma cidade já nas montanhas, na verdade, né? E eles têm fazem uma grande amizade de criança, né? E essa amizade se estende até a maturidade deles, né? Um deles vai se tornar escritor, o que veio da cidade, que a ambição dele é se tornar escritor, então ele se prepara para isso, ele quer ter uma série de experiências para levar para a literatura dele, então ele percorre vários países, vai para o Nepal, vai para a Índia, vai procurar conhecer o mundo, tal. E o outro é muito aferrado àquela localidade dele nas montanhas, né? Então são dois temperamentos diferentes, e eles ficam anos sem se ver, e até que se reencontram numa casa que eles próprios, os dois, construíram, né? Num lugar deixado da montanha. Então é um filme que primeiro é isso, é uma grande história sobre a amizade, e não uma amizade qualquer, uma amizade entre duas pessoas completamente diferentes. Uma arraigada à terra, como eu falei, não, a outra mais cosmopolita, um escritor e tudo mais, né? Com experiências diferentes, né? Um deles com experiência de todo o costume da região, o outro com experiência da cidade, né? E com trajetórias muito distintas, mas que acabam se gostando muito e alimentando essa amizade, mesmo que fiquem, às vezes, anos sem se ver. É uma experiência que, por exemplo, eu tenho essa experiência assim. Tem pessoas que são amigas que, às vezes, o destino leva um para um lado, outro para o outro. Você passa anos sem se ver. Quando você reencontra, parece que você teve com aquela pessoa na véspera, né? Nada se passou, né? Você não envelheceu, você não teve 1 milhão de experiências, tal. Parece que existe uma afinidade muito grande, e que parece que não houve essa interrupção de relacionamento. Esse filme traz essa experiência entre esses dois amigos, né? E é um filme muito, como você viu pelo trailer, é um filme muito bonito, mas não é aquela beleza vazia, aquela beleza de dizer, é um filme que parece um cartão postal, não sei o quê. Não é nada disso. É uma beleza que é buscada porque ela faz parte da própria mensagem que o filme quer transmitir, né? Então, você tem aquelas montanhas que as pessoas ficam praticamente isoladas no inverno mais pesado, pela neve, pelo bloqueio dos caminhos e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, é algo que convida a uma certa espiritualidade, a uma certa assim, introspecção,
né? Longe do ruído das cidades, longe da dispersão da vida civilizada, essa vida que a gente leva loucamente, né, com celular, tal, apitando a todo momento, que às vezes não tem tempo de pensar em nada sobretudo, não temos tempo de pensar em nós mesmos, né? No que a gente quer da vida, do que a gente pensa e tudo mais, né? Então, é um filme que usa esse isolamento das montanhas com cenas lindíssimas, às vezes lentas, assim, para mostrar essa busca da espiritualidade que está nos personagens. É muito bonito esse filme e ele foi muito premiado na Itália, ele ganhou o principal prêmio Davide Donatello, que é o chamado Oscar italiano. É um filme assim, perdão, é uma premiação destinada às melhores produções da Itália a cada ano, que acontece a cada ano. E esse filme ganhou o prêmio principal. É um filmaço, assim. Filmaço, eu recomendo para todo mundo. Muito bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma dica de streaming, porque a gente fecha depois com uma dica de leitura, tá bom? Vamos separar o tempinho para fazer os dois. A dica de streaming é o seguinte, a Cangaço Novo, brasileiro, estreou, foi apresentado em Gramado, em primeira mão, já está tudo disponível no streaming agora. Conta mais pra gente. Eu vi que está super bem falado. Foi até bom eu não ter falado da vez passada, não ter dado tempo, porque eu tinha visto só o capítulo que eu vi em Gramado. Eles foram lá e apresentaram em primeira mão, foi até um caso inédito lá em Gramado. Nunca isso tinha acontecido de uma produção em streaming ter uma pré-estreia lá em Gramado. Eles deram entrevista e tudo mais. Mas aí entrou em cartaz na Amazon Prime e os 8 episódios já estão disponíveis, né? E é uma série muito legal, muito legal. Eu fiquei agradavelmente surpreso, embora eu já esperasse coisa boa, porque um dos diretores, que é o Ali Muritiba, eu conheço muito bem, o outro é o Fábio Mendonça, esse eu não conhecia, mas o Ali Muritiba é um cineasta que já fez um monte de coisa boa e tal, então eu tinha a melhor expectativa. E é uma história muito interessante, você tem um personagem que vive em São Paulo com um pai adotivo. Esse pai adoece, né? Esse personagem, que é o Ubaldo, que é interpretado por um cara chamado Alan Souza Lima. Guardem esse nome, porque é um senhor ator. Ele descobre, né, que ele tem uma herança a receber na cidade natal dele, que fica no Ceará, no interior, no sertão do Ceará, né? E ele vai para lá. Por quê? Ele tinha feito carreira na polícia, no exército, e ele era bancário. Ele acaba sendo demitido. Ele dá baixa no exército e ele acaba sendo demitido do emprego dele no banco. Ele está sem dinheiro. Então ele vai para esse lugar e ele encontra 2 irmãs do pai natural dele, que já faleceu, né? E essas irmãs, uma delas está traumatizada e não fala. E a outra fala até demais, que é uma moça também, outro nome para guardar. O personagem dela se chama Dinorá e o nome da atriz é Alice Carvalho, que é fantástica. Ela está envolvida com um bando de malfeitores que se autodenominam o Cangaço Novo, assaltantes de banco. E esse cara que vai de São Paulo vai acabar se envolvendo com as irmãs e com os novos companheiros que ele vai conhecer por lá. É muito interessante, é um filme assim, é um episódio, são episódios muito bem filmados. Está vendo que eu estou confundindo toda hora com filme, porque ele tem uma pegada de cinema mesmo, ele não tem pegada de streaming, ele tem pegada de cinema. Assim, você pega movimento de câmera, interpretação, fotografia muito forte, ambientado. Não foi, embora a história se passe no Ceará, ele foi filmado parte na Paraíba, em lugares até que eu conheço do sertão lá, e parte do Rio Grande do Norte, né? E aquele ambiente do sertão mesmo. Tem até uma parte que, no começo de cada
episódio, começa uma parte em preto e branco em que eles mimetizam, eles imitam a estética daquele filme que eu já falei várias vezes aqui, o Sertânia, do Geraldo Sarno, que é um filme fantástico, que é uma reatualização do sertão. Então, é um filme que tem ação, tem romance e tem relações familiares bastante problemáticas, né? Olha, prende a atenção. Você, eu dei assim, eu vi assim umas 2 ou 3 maratonadas. Você tem vontade de não desgrudar da tela. É muito bom, muito legal, muito bem interpretado. É algo de novo em termos de streaming brasileiro. Eu fiquei bastante surpreendido. As cenas de ação são muito boas. Cenas de luta, por exemplo, muito boas. E tem um elenco assim fantástico, encabeçado por esses 2 personagens que eu citei aqui, e com outros atores e atrizes já mais conhecidos, como Ermila Guedes, grande atriz, né? Buda Lira, são pessoas bastante conhecidas do cinema brasileiro, fazem mais cinema do que streaming, e estão aí nessa série que vale a pena seguir. Eu tenho ouvido o pessoal falar muito bem da série, realmente parece ser bacana. Todo mundo, então, anota aí para conferir no final de semana. E a gente fecha agora com uma dica de leitura. É o livro Coromandel Centenária, Memórias e Afetos, está sendo editado pela Letramento. Vai ter lançamento na Casa de Cultura do município mineiro, no dia 2 de setembro, no município de Coromandel. E ele faz parte dos festejos, né, de emancipação da cidade. Enfim, conte-nos mais. E é organizado pela jornalista coromandalense Maria do Rosário Caetano. Conte mais pra gente, Luiz Zanin. Que vem a ser a minha conge. Exato. E nós estamos indo para Coromandel amanhã para participar desse festejo, lançamento do livro e tudo mais. Ela que deveria estar falando do livro dela aqui, né? Mas, enfim, eu vou dizer que é um livro coletivo que ela organiza, com mais de 20 pessoas da cidade escrevendo, né? E mais alguns de fora que também dão seu pitaco, mas o cerne do livro mesmo são os depoimentos das pessoas de Coromandel que escrevem sobre a cidade. E há pessoas muito conhecidas, né? Entre elas, né? Por exemplo, o Osmarzinho Mendonça é um metalúrgico, né, que foi preso nas greves do ABC junto com Lula, Alemão e Djalma Bom, por exemplo. É gente do nosso campo, como costuma dizer o professor Legênio Miranda. Sim. E o Álvaro Rodrigues, que foi um jornalista famoso, né, e uma outra bastante conhecida também do nosso público, nossa querida Tereza Cruvinel, Sim. que é prima da Maria do Rosário. Eu não sabia disso! São primos. E são 2 jornalistas progressistas, então tem alguma coisa na água de Coromandel que dá grandes jornalistas, homens e mulheres, né? Então esse livro vai ser lançado lá, é um livro afetivo, feito com o coração, né? Para resgatar a história da cidade, né? Como você vê pela capa, por exemplo, aí tem uma figura aí que é uma grande figura, que é o Abel Ferreira, um grande instrumentista brasileiro que foi nascido na cidade, né? Participou em novela, inclusive, como ator, mas ele é realmente um grande instrumentista e compositor. Então vai ser isso, vai ter uma semana de festejos lá, o lançamento do livro será, acho que no sábado, né? Agora, dia 2 de setembro, dia 2, na Casa de Cultura do município mineiro. Se alguém de Coromandel está nos ouvindo, ou dos arredores também, está convidado para o lançamento do livro, vai ser bacana, estaremos lá. Eu, como intruso, eu vou lá de marido, né? para participar dessa festa aí.